E aí, vamos falar então sobre carimbo, que é uma pergunta que todo mundo faz, toda hora aparece uma dúvida sobre isso. Carimbo é extremamente importante dentro da prancha, né? Ele fica ali naquela parte inferior direita da prancha, ele tem um tamanho ditado pela norma de largura, mas a altura livre, a gente não faz ele muito alto, porque senão ocupa muito espaço da área desenhada, né, da área de informação, na verdade, que fica em cima do carimbo. Ele tem que ter todas as informações para dizer à pessoa tudo que consta naquela planta, sem ele ter que abrir a planta toda. Tá? Então o carimbo tem essa grande função, é como se fosse um rótulo, uma etiquetinha que a gente bota dentro de uma pasta, sabe aquelas pastas todas que a gente tem, né, de guardado de arquivo? Imagine se você tivesse que abrir uma a uma para achar o que tem dentro. Então o carimbo funciona desse jeito, como se fosse uma etiqueta de uma caixa que evita você ter o trabalho de abrir ela inteira para descobrir que conteúdo está dentro. Pensando dessa forma, esse carimbo tem uma importância enorme, né? Porque ele tem que estar ali com todas as informações que existem dentro da prancha. Aí, o que acontece? Você primeiro tem que colocar isso dentro do padrão da norma, né? De largura, altura livre, mas não tão grande. As coisas que vão ficar em volta do carimbo, elas têm o lugar certo para elas serem colocadas, então a norma também vai editar isso. E no carimbo, as informações, quando você colocar, elas têm que estar em destaque de importância. Por exemplo, quando uma pessoa vai procurar uma planta, ela faz logo, cadê a planta baixa? Um exemplo, quero a planta baixa. Então ele pega o projeto naquele bolo de planta e faz assim, cadê a planta baixa? No carimbo ele vai começar a procurar planta baixa, planta baixa. Então ele vai primeiro procurar o nome planta baixa, ou planta de corte, ou planta de fachada, né? O que for, situação, implantação. Então essa informação é uma informação importante, que ela devia estar destacada, porque é a primeira informação que a gente lê procurando uma planta dessa, né? Não é o número da prancha, não é a escala. A primeira coisa que a gente vai procurar é que tipo de planta ela é, que é a que a gente está procurando. Eu quero uma planta baixa, por exemplo. Aí, se você tem, por exemplo, uma edificação ou um empreendimento com mais de uma edificação, você quer saber o seguinte, eu quero a planta baixa do edifício bloco A, né? Então, esse bloco A também tem que estar em destaque, tá? Então, você começa a colocar destaque de acordo com a importância da procura daquele conteúdo. Então, não existe uma regra, por isso que sempre a gente fala essas questões técnicas, a gente tem que aprender a fazer, respeitar a parte técnica, mas você vai ponderar quais informações são mais importantes naquele momento, entendendo que qual é a função desse carimbo. Se a gente entende a função das coisas que a gente está fazendo, a gente consegue fazer elas serem muito mais funcionais, né? Então, se um carimbo ele tem o objetivo de te dar informação do que tem de conteúdo naquela prancha, sem você ter que abrir a prancha toda, o que você vai ter que dar nesse conteúdo do carimbo? O que tem dentro da prancha, tá? Então, qual é a primeira coisa? A gente não procura assim, eu quero a escala. Eu não vou procurar a escala, eu vou procurar, né, a escala que está desenhado o projeto é uma consequência de uma decisão que você tomou para desenhar um projeto. O que você procura? A edificação, às vezes, como eu falei, se tem bloco A, B, C, a primeira coisa que a pessoa vai ver se é do bloco que ela quer, né, então esse tem que estar um pouquinho mais destacado, e se é uma planta baixa, se é um corte, se é uma fachada, se é um detalhamento. Então, começa a vir essa importância, né? Daí em diante, quais são as outras informações? Você tem ali como eu falei, escala. Eu abri e consegui, essa planta que eu quero, vou lá, abro. Quero medir alguma coisa. Como que eu vou saber se eu não sei a escala daquele desenho? Então, a escala é importante. Aquele desenho é de que propriedade, né? De quem? Qual é a localização dele? Enfim, qual é a revisão? Se é planta 1, né? Revisão que você fez a primeira e ainda tem outras revisões depois daquela, tá? Então, isso também, revisão, tem que ser colocado. Tem muitas informações que são importantes estarem no carimbo, mas que elas vão ser lidas um passo depois. O primeiro passo é você identificar o local que se refere, se é, por exemplo, bloco A, bloco B, bloco C, né? O local que se refere e o tipo de planta. Essas são as duas primeiras informações que a gente procura. Achou, tudo aqui é planta baixa, aí tem 10 plantas baixas, beleza, vou olhar aqui, eu quero planta baixa do quê? Do primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar, aí eu vou, né? Então já separei 10 que são planta baixa. Dentro dessas 10 que são planta baixa, não são nem corte, nem fachada, nem detalhamento, aí eu vou definir qual é a planta baixa que eu quero, tá? Então é de acordo com a importância de ordem da procura,
tá? Então fica ligado nisso, seu carimbo não pode estar todo misturado, a gente tem que bater o olho no carimbo e identificar essas informações mais importantes, tá? Então essa é a dica que eu falo. Primeiro entenda qual é a função do carimbo, né? Tudo que a gente faz, se a gente entender a função do que a gente está desenhando, do que a gente está fazendo, a gente com certeza vai fazer adequado a cumprir essa função, tá bom? Então o carimbo é de extrema importância e precisa de norma técnica dele, tá? Então tem que dar uma olhada aí nisso. E deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui para compartilhar conteúdo com você, te dar um monte de informação, mas chega uma hora que um vídeo ou algumas postagens, elas são muito pouco para falar de um assunto tão grande e tão cheio de informação como a representação gráfica de projeto, né? Então por isso eu resolvi montar um curso que ele é 100% online, e ele fala justamente de representação gráfica de projeto. E aí, gente, eu não estou falando de nenhum tipo de programa, eu estou falando de saber usar qualquer programa que você use, saber colocar nele as informações que você precisa. Porque o fato de alguém saber usar um programa não faz dele uma pessoa que sabe montar uma planta técnica, tá? Então, esse curso meu é justamente quando eu percebi esse grande, vamos dizer assim, essa grande lacuna que fica na formação profissional do arquiteto, né, que não consegue abraçar e dominar totalmente a representação gráfica de projeto e montar um kit de planta técnico que vai para a obra sem nenhum problema de retrabalho. Então, por isso, eu digo que fiz esse curso, montei esse curso, chama RGP, Representação Gráfica de Projeto de Alta Qualidade. Então eu convido você a conhecer, entenda um pouquinho qual é a minha proposta com esse curso e eu tenho certeza que pode te ajudar bastante, tá bom? Tem mais, segue a gente no canal do YouTube, continua dando like em tudo aí, compartilhando, porque enquanto vocês participarem disso tudo comigo, eu consigo trazer mais informações e mais coisa legal para vocês, tá bom? Então tá, vejo vocês por aí.